Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo. Nosso encontro do sábado começa agora, é o Band Entrevista. Você sabe que diariamente eu estou com você na tela da Band, com o Band Cidade, ao vivo, 18h50. E no sábado tem esse nosso encontro, na manhã do sábado, sempre trazendo uma entrevista, uma conversa para você. E hoje nós vamos falar sobre exorcismo. Nós vamos falar sobre as comunidades da Igreja Católica. Nós vamos ter a alegria de receber aqui, ele já está comigo no estúdio, eu tenho a alegria de receber aqui o Padre Dalmário, que recentemente, inclusive, foi nomeado um padre com autorização, enfim, um padre exorcista pela Arquidiocese de Natal. Eu tenho a alegria de recebê-lo aqui, já recebe o meu bom dia, Padre Dalmário, seja bem-vindo, obrigada por ter aceito nosso convite. A alegria minha, Ana Ruth, é uma alegria poder de fato estar contigo e partilhar essa realidade que é a manifestação da misericórdia de Deus para a humanidade através da igreja. Uma alegria estar contigo pessoalmente. Padre Dalmário, a primeira pergunta é ter uma curiosidade. Como é que o senhor se tornou um padre exorcista? Há praticamente 20 anos estava concluindo os meus estudos em Roma, e numa tarde de sexta-feira estava numa capela do colégio, quando o meu diretor espiritual, Padre Florian Rodeiro, se aproximou de mim e disse: Diácono Dalmário, nós vamos promover no Ateneu Regina Apostoloro, a pedido da Santa Sé, o primeiro curso internacional de oração, de exorcismo e de libertação. E o Padre Reitor e eu vimos que você e mais 2 companheiros de estudos poderiam também fazer esse curso. Então, vamos fornecer a bolsa para que você possa fazer o curso, né? E eu olhei e disse, mas eu não quero me meter com as coisas infernais. Ele disse, como que um grande devoto de Maria Santíssima, como é você, não vai se tornar um grande instrumento para a vida de tantas pessoas que passam por tormentos, né? Não apenas espirituais, mas psíquicos, e que você pode ser um instrumento de Deus para a vida dessas pessoas. Ou seja, há 19 anos. Então, fiz o primeiro curso, 4 meses muito intensos de pesquisas, de estudos psicológicos e especificamente na dimensão teológica daquilo que é a questão da ação do demônio na história. Ali, então, começava algo que eu nunca imaginava que, de fato, iria exercer, não é? Há 19 anos. E, diante das demandas, as pessoas perguntam, hoje na Arquidiocese de Natal são 4 exorcistas. Nós temos o nosso grande patriarca, cônego José Mário, temos o Monsenhor Jailton, temos o Padre Elielson e tocou também a mim. Padre, é muita gente endemoniada? Essa é uma pergunta, que pode tia. proceder, não é, Padre Dalmário? Vamos lá. Não, mas é muita gente sofrida e que precisa de acolhimento por parte da igreja, justamente para exercer um discernimento sobre aquilo que é a realidade psíquica, sobre aquilo que é a realidade espiritual. Então, diante dessas demandas, o senhor arcebispo, sensível a essa realidade, porque, diga-se de passagem, somos 4, né, ditos padres exorcistas, mas, na verdade, Ana, só existe um exorcista na arquidiocese, ou na diocese, é o arcebispo. Como Dom João não tem condições de dar conta de uma multidão de gente, ou seja, é necessário delegar alguns sacerdotes que, preparados pela própria igreja, a saber, os meninos também fizeram um curso intenso no Rio de Janeiro no ano passado, no mês de maio. Estes, então, estão preparados para fazer as vezes do bispo, não é? Porque ele, como sucessor apostólico, que possui autoridade e ninguém pode exercer o exorcismo sem a autorização dele, porque é o braço dele em autoridade espiritual na pessoa de Jesus Cristo, que se manifesta através do exercício do nosso sacerdócio, diante dessa realidade espiritual. Agora, o senhor disse que é importante esse trabalho também para fazer o discernimento da questão psicológica, da questão mental. E
Quando a pessoa chega ao padre Dalmário, como é que o senhor faz esse discernimento? Vamos lá, Aninha. Um dado realmente muito importante é que mais de 92% das pessoas que nos procuram não é uma realidade, vamos dizer, espiritual demoníaca. Tantos distúrbios psíquicos se manifestam parecendo as realidades espirituais de uma obsessão ou de uma possessão do demônio, mas que, na verdade, ali está um transtorno psíquico, uma dificuldade. A faculdade da psicologia, então, me potencializa nesse discernimento. E como se dá, Ana? Pela escuta. Pela atenta escuta. A gente, quando acolhe alguém que está passando por alguma dificuldade, seja ela a nível psíquico ou a nível espiritual, você se coloca neste serviço diaconal de paciente e escuta para, de fato, perceber o eco daquilo que está atormentando, fazendo aquela pessoa sofrer. No mundo, cada vez mais, em que as pessoas estão mentalmente doentes, nunca se falou tanto em saúde mental, não é? Tantos fenômenos psíquicos parecem realmente uma possessão, uma obsessão demoníaca, mas não é. E a igreja, como mãe, eu acho isso belo, né? Eu não posso atender uma pessoa, bem, isso não é o demônio, isso não é uma realidade espiritual. Eu não posso despachar a pessoa. Nós trabalhamos com equipe. Cada padre tem sua equipe com pessoas capacitadas no âmbito da psicologia, da psiquiatria, porque uma vez que você não está com uma manifestação do demônio, uma obsessão, aquela pessoa precisa ser acolhida e encaminhada, não é? E às vezes a maioria não tem condições de pagar uma terapia ou uma consulta psiquiátrica. Então, nós devemos ter essa equipe justamente para acolher e ajudar essas pessoas. Padre Dalmário, depois que foi publicada essa nomeação do senhor como padre exorcista, a sua demanda mudou? Eu vou até mais, a sua vida mudou, Padre Dalmário? O ministério se tornou mais exigente, mas para nós isso é uma alegria muito grande, Ninha. Para você ter ideia, eu estou no período de férias até o segundo domingo de fevereiro, mas já são mais de 200 pessoas inscritas a partir 200? próximas pessoas, do próximo mês. 200 pessoas. 200 pessoas que o senhor já tem literalmente na fila para atender. Porque eu dedico justamente a quarta e a quinta-feira, nesses 2 dias, escutar exaustivamente, dentro do agendamento, estas pessoas. E como é que acontece, Padre Dalmário? O senhor escuta e ali naquele momento o senhor já faz, e eu talvez eu esteja errando no termo, mas o exorcismo, como é que acontece? Ou a pessoa volta? Conta um pouquinho. Vamos lá, Aninha. São muitas curiosidades que agora eu vou universo. revelar uma pegadinha nossa. Diga. Um segredo. O segredo. Mas isso não impede de vocês nos procurarem, pelo amor de Deus, diante do que vocês vão escutar. Existe uma pegadinha, no bom sentido da palavra. Quando alguém chega até nós, já é um indicativo que não há uma possessão. É mesmo? Por quê? Quando há uma possessão, não vou dizer todos os casos, mas na maioria dos casos, o demônio aprisiona a pessoa em casa. É um fenômeno que parece muito com o estado depressivo. A pessoa não sai do quarto. Então, o fato de já ir até um padre para passar por esse discernimento espiritual já é um indicativo. Porque, geralmente, quando há uma possessão demoníaca, são os pais, são os irmãos que chegam até nós. Então, quando isso acontece, isto precisa ser levado em consideração. Porque já é um sinal. O senhor vai à pessoa? Temos que ir à pessoa, Aninha. Temos que ir à pessoa. Isso não significa dizer que a pessoa também venha com algum familiar ou ela também, diante de alguns fenômenos que ela experimenta, não chega até você. Isso pode acontecer. Mas, na maioria dos casos, a pessoa está aprisionada em casa. Certo? Então, quando as pessoas vão até nós, pacientemente escutamos, porque algo
a realidade mais natural da ação do demônio é aquilo que a gente chama da obsessão demoníaca, não é? Por exemplo, Aninha, o fato de uma pessoa conservar o ódio no coração por alguém, não é? Uma mágoa, um ressentimento, isso pode se tornar uma obsessão demoníaca. Aquele ódio, quando não se desinstala, ele pode sim fazer daquela pessoa um instrumento para o mal de outro. Um vício, por exemplo, o alcoolismo, ou outro qualquer vício, pode ser uma obsessão demoníaca, uma enfermidade. Diante disso, basta duas coisas: o sacramento da confissão e o sacramento da unção dos enfermos. Algo também muito importante. A celebração da oração, a celebração do exorcismo é um sacramental. Enquanto que a confissão e a unção dos enfermos constituem sacramentos, canais plenos e diretos da ação da graça de Deus na vida de uma pessoa. Às vezes, o que a pessoa precisa primeiro é de alguém que a escute, a acolha. E manifestando o amor de Deus àquela pessoa e a misericórdia de Deus, pronto, aquela pessoa com a confissão está liberta. Ou alguma enfermidade. Às vezes chegam pessoas para nós, eu sempre atendo, nós quatro, né? Sempre atendemos com o sagrado óleo da unção dos enfermos. Porque muitas pessoas vêm atormentadas, inclusive por distúrbios como males psíquicos, tais como a depressão ou a ansiedade, que são os dois maiores do nosso tempo. Enfim, às vezes a pessoa só precisa da unção dos enfermos. Uma boa confissão, a unção dos enfermos, aquilo injeta ânimo e ela volta à vida da igreja, não é? No processo de conversão paciente e contínuo para aquele mal se desinstalar dela. Porque essas realidades podem levar, sim, a uma obsessão demoníaca. Isso é o mais natural, o comum. Nisto, todos nós padres, é bom que se os nossos irmãos sacerdotes no nosso arquidiocese assistirem a esta entrevista, essa partilha, na verdade, um padre, quando está confessando, está exercendo, de certa forma, o exorcismo. Um padre, quando administra o sacramento da unção dos enfermos, de certa forma, está celebrando a oração do exorcismo. Porque se há um mal espiritual ali, aquilo é erradicado. Padre Dalmário, o senhor vai continuar conosco, porque no próximo bloco eu quero saber o seguinte: o senhor já teve, de fato, essa experiência de exorcizar alguém, ou seja, do senhor estar em frente a alguém, ou estar com alguém e perceber que, de fato, aquela pessoa precisa ser exorcizada? O senhor vai responder no próximo bloco. O nosso Band Entrevista faz um rápido intervalo. Em instantes, a gente continua essa conversa rica, essa troca de experiência e de conhecimento para nós dois. De volta com o nosso Band Entrevista, o nosso tema de hoje é exorcismo. Eu estou conversando com o padre Dalmário, ele que foi nomeado recentemente, é um dos sacerdotes exorcistas aqui da Arquidiocese de Natal. Padre Dalmário, no bloco passado eu deixava uma pergunta, o senhor explicou tudo como acontece, como as pessoas chegam ao senhor, mas a pergunta é, o senhor já experimentou, já vivenciou estar com alguém e sentir que aquela pessoa precisava ser exorcizada, mesmo sem ela pedir? Ela não pede, mas os familiares, por amor, pedem. Vamos lá. Antes de tudo, é preciso dizer algo importante. Quem permite que alguém esteja possuído pelo demônio é o próprio Deus. Por isso que discernir que alguém está possuído pelo espírito do mal é você ter a certeza que Deus permitiu que aquilo acontecesse para algo. Existe um objetivo. Por isso que chamo a atenção para como se realiza tudo, a escuta. Você tem que escutar atentamente toda a família e a circunstância que aquilo está a acontecer, para perceber e discernir por que Deus permitiu. Porque geralmente, Aninha, e aqueles que nos acompanham, são crianças, adolescentes, não é que as pessoas adultas não tenham,
Eu vou falar do segundo caso, de 2, que aconteceu comigo, e os únicos, diga-se de passagem, que foi um senhor. Mas, realmente, as pessoas mais vulneráveis são justamente as crianças e adolescentes. Então, quando Deus permite, é porque há um propósito. Qual o propósito? Você vai escutar a família, você vai se dar conta daquele ambiente, não é? O primeiro caso ainda não estava nomeado, mas ajudava nesses processos de discernimento. E foi em 2014, de uma adolescente de 13 anos da nossa cidade, não vou revelar o bairro, e não podemos, em que os pais me procuraram, né, encaminhado por um grande amigo no sacerdócio. Então, escutei atentamente os pais e eles me falavam justamente do fenômeno. O que acontecia? Primeiro, ela teve que ser amarrada na cama, porque uma jovem de 13 anos, muito magra, com uma força descomunal. Então, isto é um indicativo. Segundo, uma jovem que só fala português e de uma hora para outra, mandarim, japonês, dialetos africanos, inglês, algo também estranho. Né? Mas ainda, não suportava escutar o nome de Deus, de Jesus Cristo, ver imagens, cuspia, escarrava, vomitava. Só que tem um detalhe, esses fenômenos, ainda psicologicamente falando, podem acontecer. Principalmente a blasfêmia. Uma coisa tão importante, Aninha, quando nós entrevistamos a pessoa, uma das realidades que a gente pergunta é justamente, você já foi violentada ou abusada por algum ministro religioso? Não apenas um sacerdote, mas pessoas da igreja, porque isso torna-se um trauma e numa realidade de estresse psíquico ou de algum outro distúrbio psíquico, a questão da blasfêmia, a questão do cuspe, já é consequência daquilo que está guardado dentro da pessoa. Então, necessariamente não é o demônio. Agora, tem algo que não tem para onde correr. Eu digo, eu sou muito racional, Aninha, e às vezes muito cético. Mas diante dessa realidade, acho que as minhas dúvidas de fé numa realidade sobrenatural caíram ali por terra, se é que existiam. Mas, enfim, o espírito do mal tem acesso ao fórum íntimo das pessoas que estão ali. Isto toca também ao ministro. Se eu me aventurar a enfrentá-lo numa possessão sem estar confessado, ele vai jogar na minha cara todos os meus pecados, inclusive de quem está presente. É uma maneira que ele nos enfraquece ou tenta nos enfraquecer, para se trocar com ele. Então, essa realidade é fatal. É fatal. Vou fazer uma confissão. Sim. Até porque isso passa a ser um testemunho através da minha vida. Nesta ocasião, eu não estava com um relacionamento muito bem com a minha mãe. E havia um sentimento mal no meu coração. A família, 2 irmãos, um quase já tinha matado o outro por causa de um problema de herança. Ana e meus amigos, o que é que acontece? Quando eu adentro a casa, na área antes da sala, ela estava no quarto, com a porta trancada, amarrada sobre a cama. Quando eu adentro a área da casa, ele grita, como que um padre tem ódio da mãe e se atreve a combater comigo? Pronto. Eu parei. O senhor viu o que lhe esperava?
Ou seja, ali estava, não tinha mais dúvidas. Porque quem tinha acesso ao meu fórum íntimo? Ninguém, só Deus. Então, houve uma permissão para a minha conversão, porque eu não entrei. Eu procurei um irmão do sacerdócio para me confessar, fazer o firme propósito de procurar a minha mãe para reconciliar-me em determinadas situações, para depois enfrentá-lo. O senhor não entrou naquela casa? Não podia. Não podia. Eu não tinha autoridade espiritual. Entendi. Porque no meu coração estava alojado um sentimento não bom em relação à minha mãe. Então Deus permitiu justamente para o ministro, depois para a conversão da família. Foram 3 meses de luta. O senhor ia a essa casa, Padre Delmário? Durante 3 meses o senhor... O tempo, Ana, quando há possessão, a pessoa pode ser liberta hoje, mas pode levar 1 mês, 3 meses, 4 meses, anos. E ele deixou a adolescente quando viu os 2 irmãos chorando diante do sofrimento da irmã e se reconciliando. Quando ele viu esta cena, ele deu um forte grito e a deixou em paz. Ou seja, tinham 2 propósitos. A minha vida e a vida daquela família, diante de uma situação de herança. Que emoção, não, Padre Delmário? E a segunda vez, já nomeado, né, em novembro, segundo domingo de novembro, eu me deparei justamente aí, já um senhor, né, 67 anos, que estava, muito embora a possessão dele não foi tão, vamos dizer, forte, mas foi uma possessão, sim, em vista justamente de uma situação, novamente familiar, de 2 filhas. Desse senhor? Desse senhor. As línguas que aquele senhor nunca teve acesso, né? A força, eram 5 homens para segurá-lo numa cadeira, e o ódio, ele vomitou quando eu apresentei o crucifixo, né? Então, ali estava. E uma coisa que eu preciso dizer, quando há a possessão, uma coisa que nos chama muito a atenção é o olhar com que ele manifesta o seu ódio, a sua força, tudo aquilo que de mal reside nele, parece que vai nos devorar. Os olhos de um possuído parecem bocas abertas, tentando consumir você. Isso, de fato, Aninha, por exemplo, as pessoas perguntam, Padre Delmário, um momento, o senhor tem medo? Não, não tenho medo. O senhor não tem medo? Não, mas ele cansa. Nós saímos de uma sessão de exorcismo exaustos. Até mesmo, por exemplo, diante das possessões, tem tardes que você sente o peso. Você sente o peso porque você está libertando pessoas de realidades espirituais que de fato existem e que têm sua força. Tem sua força. Eu saí exausto. Comigo, as pessoas chegam para mim, Padre Delmário, eu tenho rezado mais por você e pelos seus companheiros. Eu digo, ok, rezem por mim. E tem um detalhe, Aninha. Por exemplo, como eu sou muito devoto de Maria Santíssima. O segredo da minha vida e ministério sacerdotal é ela. E eu sei que eu conto com essa proteção. Mas o grande problema é que quando há essas intervenções, principalmente bem incisivas, de realidades de obsessão mais sérias, ou a possessão, alguém da minha família sofre. Mesmo, Padre Delmário?
Não está com o senhor ali, mas é um... Pra você ter ideia, eu atendi o homem num dia, no outro dia minha mãe sofreu um acidente doméstico. Foi mesmo. Então eu peço, rezem pelos meus familiares, porque ele não tem como me atingir. Como ele não tem como me atingir diretamente, ele vai indiretamente às pessoas que eu amo. Padre Dalmário, aquele episódio que aconteceu com o senhor estava celebrando uma missa na Catedral Metropolitana de Natal. Que bom, você vai fazer essa pergunta. E entrou um homem, para quem não lembra, entrou um homem ali e ele começou, o senhor continuou celebrando, mas a gente via que ele estava querendo atrapalhar, alguns disseram, ele estava possuído. Como foi essa experiência, Padre Dalmário? Aninha, vamos lá. Antes de tudo, o homem não estava possuído. Estava não. Não estava. Por mais que, por exemplo, suas redes sociais, não tem problema dizer deles, Não, né? de jeito nenhum. Nas suas redes sociais havia, de fato, uma exposição de realidades macabras, certo? Mas, naquele momento, ele estava tomado de drogas. Principalmente a cola de sapateiro, com odor terrível, né? Em nenhum momento ele nos afrontou. Pelo contrário, fez, de fato, todo o espetáculo. Eu disse, está com sede, que o senhor quer beber, uma aguinha. Pegou a água, se banhou, pegou o corporal, se enxugou, depois sentou no trono, na cátedra, e olhou para mim e disse, mas parece que você que está cansado, você não quer tomar uma aguinha, não? Esse é dos meus diálogos com ele. Olhe, eu recebi essas moedinhas, eu queria deixar de oferta e jogou lá as moedas. Aninha, o que acontece? Eu sou filho... Pois não, Padre. Eu sou filho do Monsenhor Agnello. E eu cresci lá na Praça André de Albuquerque, né? E eu aprendi a lidar com todas essas manifestações de homens e mulheres embriagados ou que possuem algum distúrbio mental. Aí deixa eu dizer uma coisa, tanto pela sabedoria de Monsenhor quanto pela psicologia. Tanto um doido varrido quanto o demônio ama espetáculos. E aconteceu que todo mundo estava rezando, pensando que era o demônio. Eu disse, silencie. Silêncio catedral. Porque quando ele não tiver mais aplausos, nem escutar tanta oração, ele vai embora. Foi o que aconteceu. Ele seguiu o seu caminho. Padre Dalmário, a gente teria muito assunto para conversar, mas infelizmente nosso tempo terminou. Muito obrigada, Padre Dalmário. Um excelente dia para o senhor. Muito obrigada. Obrigado a ti pela oportunidade. Obrigada. A você um grande final de semana. Na segunda-feira, ao vivo, a gente se encontra às 18h50 na tela da Band com o Band Cidade. E no próximo sábado tem mais um Band Entrevista. Até lá.